Sejam bem-vindos ao Mago CX, novamente aqui nos estúdios Johnny Days. Galera que manda muito bem em produção audiovisual. Pô, estão conectando várias empresas de uma linguagem moderna, junto com o seu consumidor e com profissionais do mercado. Vale a pena dar uma olhada no Instagram deles, muito. E hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez nosso setor é o Ari Honório, ele que é gerente de CX ali da Dots, o cara de Tietê, é um atleta amador, mas joga muita coisa, vôlei de praia, futebol, sinuca, ping-pong. Ari, brigadão por ter aceitado o convite. Cara, queria pedir para você contar um pouquinho da sua história aí profissional, para todo mundo te conhecer e já ir conectando. Boa. Bom dia, Matheus. Obrigado pelo convite aí. Então, como você falou, eu sou natural de Tietê. E aí, quando eu estava no ensino médio, eu tive um professor de física muito bom e despertou meu interesse em querer resolver todos os problemas antes, né? Eu ficava impressionado que eu conseguia, através do cálculo, saber o que ia acontecer. E aí que eu fui para engenharia, eu sempre tive um perfil multidisciplinar, então eu quis sempre saber de vários pontos, então eu queria engenharia de produção, passei em engenharia mecânica e acabei me formando em engenharia mecânica na USP São Carlos. Participei do desafio Unicamp de inovação tecnológica, ganhei o curso Greenbelt, comecei minha carreira na Embraer, fiz estágio lá e aí passei no trainee de operações na Anchor, que é uma empresa de embalagens que fornece para Coca-Cola, Ambev, Unilever. E aí eu fui engenheiro de processos e coordenador de produção lá. Trabalhei em Manaus, em Recife. E aí foi nesse momento que o Mercado Livre me chamou para trabalhar com CX. Então, eu trabalhei com mediação entre compradores e vendedores. Desculpa, troco do quê? Geralmente é uma transição que você entra como engenheiro e na própria empresa vão vendo que você tem um perfil, mas como é que alguém te chamou? Desculpa interromper, eu não faço Claro, isso. não, sem problema. Por que eles fizeram esse convite para você? Na época, o Mercado Livre estava escalando muito rápido. E o atendimento deles, consequentemente, também. Então, eles adotaram uma estratégia de contratar engenheiros para otimizar o atendimento deles, para reduzir desperdício e conseguir exponencializar o tamanho, né? Perfeito, faz sentido. Então, depois isso, inclusive, é uma coisa que eu vou explorar mais. Aqui não é tanto na primeira pergunta, né? Mas começou a dar muito certo. E aí eu fui pro Mercado Pago, né? Fui como líder sênior no Mercado Pago. E aí eu gostei tanto de CX, eu vi que deu tanto certo que eu falei, eu quero ir para um centro de excelência nisso, que é referência. E aí foi por isso que eu entrei no Nubank depois, que eu fiquei responsável pelas operações terceiras de chargeback, que era a maior área do Nubank na época. Tinham 500 atendentes terceirizados naquela época nessa área. E eu fazia toda essa ponte aí da cultura do Nubank, dos processos do Nubank com as operações terceirizadas. E aí, Matheus, o que aconteceu? Um monte de fintech começou a me ligar e falou, você não quer fazer o CX do zero aqui? Ensinar a gente aqui como é que faz, como que o Nubank faz, né? Que virou referência de fato. E aí eu já sabia o que funcionava, o que não funcionava para CX, né? Tem que ter uma cultura ali que de fato funcione, tem que ter uma estratégia que encaixe CX. E aí uma delas me chamou a atenção, que foi a fintech da Cyrela, a Cashme, de home equity, quando você deixa seu imóvel em garantia. E aí fui lá fazer o maior case ali da minha carreira, porque de fato do zero eu montei a estratégia do jeito que eu queria. E aí tem várias e várias delimitações e variações aqui para eu contar sobre essa experiência. E vários produtos que a gente desenvolveu ali. E aí, como última experiência agora na Dots, que eu também vou explanar bastante, é um outro mercado, né? São muitos milhões de clientes ativos e produtos diferentes ali com uma outra complexidade. E, em resumo, foi essa minha carreira até o momento. Puta, bem legal. Primeira coisa, então, que eu queria saber é, em momento algum, depois que você fez essa migração no Mercado Livre, nunca te deu uma pontinha, pô, será que eu deveria voltar a ser engenheiro? Aquela carreira bem diferente, nada errado, mas sim. Não teve isso? Ou você já se apaixonou, nem teve tempo de pensar de tanta coisa? Como é que foi esse? Na verdade, Matheus, eu nunca deixei de ser engenheiro, né? A diferença é que eu não sou engenheiro na indústria mais. Desculpa, eu tô fazendo aquela analogia bem básica Sim. De ficar na indústria, da coisa mais produtiva. A indústria, ela acabou não me encantando muito. Eu vou ser bem direto aqui, é um ambiente muito insalubre, Matheus. É muito enxuto, é tirar leite de pedra todo dia, sabe?
E tudo que eu acredito de CX e do mundo corporativo e até da sociedade é um pouco contraproducente. Não todas as indústrias, tá? Mas a maioria delas. Porque basicamente você investe num parque fabril e aí você tem que tirar aquele retorno de qualquer forma. Não que os outros mercados não sejam assim, mas o mundo digital, tech, ele ganha mais escala naturalmente, né? Então eu via que para eu crescer a longo prazo, eu não ia ser muito sustentável continuar na indústria. Então no momento que eu saí e eu vi como era o mundo tech no Mercado Livre, eu já tomei a decisão de não voltar e não era isso que eu queria para minha vida. Escutando você falar, talvez tenham duas coisas. Primeiro, o seu perfil, que eu acho que você é um cara mais de transformação do que de manutenção. Sim, sim. E segundo é que a indústria já passou por uma revolução, talvez do que o CX está passando. Perfeito. Ah, começaram a colocar máquina, processo, tem todos os Pokai, sei lá como é que chama os nomes. Sim, Pokayuki. Da indústria japonesa. Então tudo já foi feito. Agora é manter bem. Sim. Eu acho que você olhou para aquilo e falou, tá, galera, já chegou num nível, vamos dizer, ótimo, óbvio que tem como melhorar, mas Sim. Já foi a grande revolução. Faz E sentido. talvez quando você vê para esse mercado novo, você fala, caralho, olha quanta coisa tem para fazer aqui. Aqui que eu quero ficar, aqui que eu quero revolucionar junto. Eu nunca tinha pensado nisso, mas faz sentido. E também a indústria é um ambiente de política muito conservadora, né? Eu acho que todo mundo já chegou nessa conclusão que você chegou. Eu talvez não concorde tanto com isso, eu acho que tem muita coisa para fazer, mas eles veem de outra forma, né? E aí eu não conseguia, de fato, estar empolgado com novos desafios e entregar tudo que eu achava que eu poderia fazer, né? Perfeito. É quase assim, cara, deixa isso aqui que já tá bom, quieto, vamos mexer no resto. Falei, então vou mexer, eu quero estar no resto, então. Perfeito. Legal. Então já um tema meio filosófico aqui, né? Como é que... Engraçado, você entrou em engenharia, uma frase que você falou impactou, porque você com os números conseguia prever o futuro, vamos dizer assim. Eu saber, cara, se eu tiver a 100 km por hora, tal resistência, em X horas vou chegar em tal lugar. É isso. Beleza, isso é engenharia. Quando eu falo de comportamento humano, ação humana, ele é exatamente o oposto, ele é imprevisível. Então, só fazendo uma analogia, se eu vou fazer um triângulo retângulo no Brasil, há 500 anos atrás, na Austrália, na Alemanha, é o mesmo triângulo retângulo, a regra é a mesma, tranquilo. Uhum. Ou se eu vou aquecer uma água até ela evaporar num lugar, e eu aqueço ela evapora, depois eu condenso, ela vira água, no momento seguinte, se eu aquecer ela de novo, ela vai ter o mesmo comportamento. Uhum. Isso em qualquer lugar, se a pressão for a mesma, né? Perfeito. Beleza. Ser humano, eu vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, mas serve para outras coisas. Se eu faço uma brincadeira, bate aqui. Você bate, eu dou um tapa na sua cabeça. Se no minuto seguinte eu falar, bate aqui, você fala, não quero tomar outro tapa. Ou, tá bom, vou bater, você já me dá um soco. Sei lá, você vai se comportar diferente, necessariamente diferente depois de uma experiência. Certo. Dito toda essa introdução, como é que pra você que entrou nesse mundo por ter essa coisa tão lógica, tão racional, que eu acho do caralho, tá? E foi pra um mundo onde, cara, eu preciso entender o comportamento humano. Como é que foi também essa... Tem muita coisa pra eu falar desse assunto, eu vou tentar resumir os principais tópicos, tá? Bom. O primeiro choque que eu tive com isso, Matheus, foi no meio da faculdade. Comigo mesmo. Porque eu comecei a ver que, cara, não dava só pra calcular tudo com fórmula. Tinha uma parte dentro de mim que eu não conhecia nada, porque a nossa formação tradicional não traz isso, chama psicologia. E teve um livro que mudou minha vida, chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Que eu consegui organizar a psicologia através de um hábito, né? E aí começou a dar tão certo, cara, que eu falei, caramba, eu tenho que aprender muito de psicologia. Então, essa foi a primeira revolução, a interna. Depois, eu lembro até hoje, uma recrutadora me falou, nossa, mas por que você engenharia quer fazer isso? Tipo, como se fosse impossível, né? Ir pro lado humano do negócio. Daí ela falou, não, acho que faz sentido, porque o ser humano é o problema mais difícil de resolver. Então, eu fui conectando tudo isso, né? E aí, para responder a sua pergunta de uma forma direta, eu discordo em partes do que você falou de que não é possível resolver ou parametrizar. Eu comecei a encontrar formas, e acho que isso que foi o mais empolgante dessa transição aí, que eu gostei tanto de CX, porque o ser humano, ele é previsível sim, dependendo da forma que você enxerga. Então, é como parametrizar a complexidade. Como que você pega um comportamento e tenta, através de uma fórmula, através de padrões, encontrar correlações para que você otimize aquela correlação e otimize todo o sistema fabril ou de jornada que você tem de processo, para que a persona que você escolheu, para que a estratégia da sua empresa, ela funcione.
Então, hoje, a gente já está muito mais avançado em métrica em CX e é possível fazer essas quebras, esses cohorts, que me dão essa parametrização. Boa. Então, é muito desafiador, mas eu diria que só um cara com uma base muito forte, analítica, lógica e de estatística, consegue encontrar isso de uma forma mais fácil, né? Então, eu diria que, na verdade, é a mesma coisa, só colocamos mais variáveis padrões e olhares diferentes do que simplesmente uma máquina ali funcionando sempre da mesma forma. E eu acho que eu colocaria um componente a mais aí, que é... Puta, uma máquina, depois que ela tá rodando, eu sei que eu tenho que dar de manutenção nela e acabou. O ser humano, o comportamento dele, por mais que não seja esdrúxulo e saia mudando toda hora, mas ao longo do tempo ele muda. Sim. Pô, meu pai só falava no telefone, hoje ele gosta do WhatsApp e manda áudio. Perfeito. Se eu fosse encarar meu pai e tivesse falado assim, meu pai é assim... Não, ele muda ao longo do tempo. Então, eu acho que tem essa variável além do... Isso, ela varia ao longo do tempo. Além de ter várias variáveis, ao longo do tempo eu tenho que estar... Então, eu coloco muitos alertas ali nas minhas variáveis. Pra ver quando começa a variar. Isso, porque aí eu falo, opa, isso aqui eu já tenho que posicionar diferente. Na verdade, eu tenho que me posicionar antes que mude. A hora que eu já veja os sinais que isso vai acontecer diferente, legal, sabe? Legal. E agora eu quero saber se a escolha do Mercado Livre estava certa. Porque... O que a engenharia te ensinou que o Mercado Livre olhou para aquilo e falou, cara, eu quero esse cara que aprendeu essas skills e trouxe ele e de fato, então, o que veio daqui que você conseguiu se aproveitar nessa primeira... Óbvio, em tudo, mas... Eu tenho um exemplo claro para comprovar que foi certeira a escolha do Mercado Livre. Tá bom. Porque assim, entrando ali nas máquinas e no ser humano, né? No fim do dia, Matheus, eu tinha que entregar exatamente a mesma coisa. Só que em vez de um produto físico, eu entregava um atendimento. E na prática é a mesma coisa, porque eu tenho que olhar a produtividade do atendimento, porque eu não posso atender um por dia. Eu tenho que olhar a qualidade do atendimento, que basicamente é fazer certo pela primeira vez. Eu tenho recontato, eu tenho que ficar voltando toda hora, então isso aí é a qualidade. E eu tenho que olhar a percepção do cliente do produto. Então, a Coca-Cola, a Ambev, que olhava se o que eu estava entregando era bom, agora é o cliente final do Mercado Livre, comprador ou vendedor, através do NPS. E a quarta variável, que é a mais importante, é o clima de trabalho para fazer isso acontecer. Então, era uma variável muito forte no Mercado Livre também, o GPTW lá. Porque se o time não está engajado, ele não vai render, vai produzir errado e tudo mais. Então, assim, é exatamente a mesma coisa. Essa quarta variável seria o layout da fábrica. Exato. Pô, ela tem que estar azeitadinha. O operador está... confiante no que ele tá fazendo, ele tá engajado com o que ele tá fazendo, ele tá errando muito, né? E isso liga todo o resto, que é um ponto da confiança que eu trago muito em CX, que é a base de qualquer outra relação, outra estratégia que a gente faz. Eu até formulei a confiança e o valor percebido também. Eu tenho uma fórmula que eu consigo tangibilizar essas coisas que são mais soft, né? São mais emocionais e tudo mais. Então... Para mim, eu acredito até que, não sei se alguma outra empresa já fazia isso, mas acabou que a maioria das empresas começou a trabalhar dessa forma, né? Como se fosse uma governança de dados de uma linha de produção mesmo, mas com outras variáveis, né? Não tão simples. Então, eu diria que o Mercado Livre acertou muito. Legal. Eu percebo que você tem uma necessidade que é parecida com a minha. Uhum. Eu, quando aprendo alguma coisa, eu preciso criar uma lógica. Um modelo ali. Tá bom, tem essas camadas, por mais que algumas coisas sejam variáveis, tá? E que a gente não tenha controle. Isso. Mas pelo menos eu tô com o alerta que elas são variáveis e como é que é aquilo. É exatamente isso. E aí, depois que você aprende, fica mais fácil ensinar os outros. Depois que aquilo tá sólido na sua cabeça, demora um tempo, mas fica mais fácil. Sim. Você usa o que para ensinar os outros? Analogia? O que você faz para poder passar esse conhecimento? Boa, eu esqueci de falar, mas eu sou professor também de Problem Solving na pós do Senac, né? Legal. Ultimamente eu não tenho dado mais aulas, mas eu sou trainer de DMAIC e Problem Solving é a ferramenta que mais me ajudou ali a conseguir entregar resultado. E então, como didática, o que eu mais gosto de fazer é conhecimento aplicado. A andragogia, ela, que é muito diferente, né, do ensino tradicional que a gente tem, o ser humano adulto, ele não absorve quase nada se a gente não conseguir aplicar para o contexto dele. Então, basicamente, eu já chego e falo assim, qual problema você está tendo no seu dia a dia? Tem métodos muito claros para mapear e diagnosticar problemas, né? Então, quando eu conecto isso com o adulto, ele naturalmente, eu já estou entregando valor para ele. Então, dali para frente, eu só construo a linha de raciocínio que eu aprendi a fazer para resolver o problema no problema da pessoa que ela tá tendo ali no dia a dia dela.
E aí, o método organiza isso muito bem, porque aí não fica uma conversa vaga. Não, primeiro você vai definir, depois você vai medir. Aí você vai analisar a causa raiz com 5 porquê até a última derivada. E aí você vai decidir com matriz esforço-impacto o que você vai fazer para resolver. E depois vai controlar para ver se deu certo. E aí aquilo lá que você falou, se mudou alguma variável ao longo do tempo e você precisa refazer o processo. Então, a hora que eu faço isso, eu não preciso fazer esforço. As pessoas já naturalmente... Opa, porque é muita dor, Matheus. É muita dor no mercado de trabalho de problema não resolvido. Tá. Às vezes por falha de relacionamento mesmo, ou falha de processo. Tem várias coisas que podem ser melhoradas. E aí ninguém coloca esse olhar, ó, agora tem que fazer desse jeito por causa disso. Mas assim, co-construindo, né? Não é só chegar e falar, ó, isso aqui que tem que ser feito. Não. O meu método, e aí respondendo e concluindo a pergunta, é... como que a pessoa consegue, por ela mesma, chegar na mesma conclusão que eu tô chegando. Ou até em outras conclusões, mas que seja sustentável, que eu não precise ficar ali e atuando o tempo todo, né? Porque também é um desperdício de energia, um líder que tem que ficar microgerenciando o tempo todo para garantir. Então, eu desenvolvo as pessoas para que elas consigam, com as ferramentas que eu aprendi, fazerem por elas mesmas e fazer os acordos bem claros para que o resultado seja entregue sem precisar ficar atuando o tempo todo. Tá, então só para tentar sedimentar isso aqui. Você criou uma... Primeiro você aprendeu ferramentas, claro, e você cria um framework interno muito claro, que é o quê? Seja um liderado, seja um aluno, eu tenho ali a pessoa, o sujeito, eu primeiro entendo a realidade dele. Aí eu pego esse meu framework de resolver problemas e eu uso o exemplo dele para ir criando esse framework, né? Então a primeira coisa que eu penso não é em mim. Isso. A primeira coisa que eu penso é, cara, como é que eu vou ajudar esse cara a produzir melhor porque ele vai me ajudar. É isso. Tá? Beleza. E aí, ao usar o exemplo dele mesmo, então de você ter esse jeito de trabalhar, que você usa o exemplo desse cara, você garante que o aprendizado dele é muito melhor do que seria se você pegasse o exemplo duro. Olha, gente, na indústria onde eu trabalhei, as máquinas... Então, talvez para você seja fácil conectar máquina com um processo. Para ele, não. É isso. Então você já coloca o frame em cima do negócio dele, em cima da realidade dele, e com isso, o seu nível de ensinamento, o nível de capacidade de passar conhecimento é muito melhor. Exato. No fundo, eu tô tratando ele como cliente, né, Matheus? Que é o que eu aprendi que dá muito certo. É eu me colocar no lugar do outro e falar o que é o melhor possível para ele. Que não é o que é para mim, com certeza. Então, eu tento maximizar o valor entregue para ele na realidade dele. É exatamente isso. Perfeito, perfeito. E isso tem funcionado melhor do que... Muito. E aí, quando a gente for falar de números, eu consigo dar exemplos práticos, mas eu sempre consegui ter um clima de equipe muito alto por causa disso e resultados sustentáveis sem eu precisar fazer muito esforço. Porque eu sempre falo isso, como que a gente faz mais com menos? O mundo acostumou a fazer mais com mais. E isso não é sustentável. Uma hora dá burnout, uma hora quebra, uma hora não vai ter mais pra onde ir. Agora, se eu otimizar e fazer mais com menos, aí eu tô pronto pra, não eu, né, mas a equipe toda, ser promovido, porque no fim todo mundo quer valor entregue. E aí, se você consegue cada vez mais entregar mais valor, seja por liderança, por influência, por método, por processo, você consegue ter mais sucesso, você consegue ser mais reconhecido por isso. Tá, então já vou entrar num outro tema que eu acho que faz todo sentido aqui. Hoje, a maioria das empresas, quando maior ela fica, mais pequenos grupos, porque alguns falam silos, existem dentro da empresa, né? E aí você tem também investidor, você tem um monte de outros players, cada um no seu silo, cada um olhando para o seu incentivo, para aquilo que é bom para si. Sim. Como é que você defende, ou que área que deveria ser, ou como é que é o modelo para que esses incentivos sejam o mesmo e não cada um respondendo ao seu e às vezes tá fazendo uma coisa, ó, tô pegando daqui passando ali, por quê? Sei lá, eu tô, né, passando. Como é que você entende que deveria ser reorganizado isso? Boa. Equilíbrio. Quero começar com essa palavra. Tá bom. Então, e vou começar a analogia do macro pro micro, tá? Então, historicamente, Matheus, a sociedade, através do capitalismo, ela achou um modelo que ela se desenvolvesse mais rápido, e acho que de fato fez sentido e até faz sentido até hoje. Mas esse modelo tem um efeito adverso, que é desigualdade. Eu vou sempre trazer mais valor da base e jogar ele pro topo. Então é uma máquina de criar valor e entregar para quem está no topo. E isso funcionou talvez muito bem até aqui, porque tinha uma certa escassez, a gente não tinha passado pela Revolução Industrial, como que você falou, e a gente exponencializar a entrega de valor, né? Só que
eu vejo que a sociedade cada vez mais começou a questionar isso. E CX é fundamental nisso, porque em algum momento, alguém ali, ou como investidor, ou como cliente, falou, não, isso aqui não faz sentido. Não é só entregar muito aqui a qualquer custo. E a qualidade? Como eu tô me sentindo? Porque começou a criar uma máquina de jogar valor tudo para um lugar só. E isso é egoísmo, de certa forma, porque começou a ficar desproporcional e injusto. E aí, a hora que hypou o CX, né, que falou assim, não, isso aqui deu certo porque alguém fez muito bem, e aí todo mundo começou a gastar só ali. Aí começou a inverter esse fluxo, porque não era só simplesmente o C-Level fazer uma gestão de P&L, inclusive eu ouvi isso na indústria, qual que é a medida no executivo de sucesso? É entregar o máximo possível com menos de recurso possível. Mas isso uma hora vai quebrar. E aí o CX veio para equilibrar isso, por isso que eu comecei com a palavra equilíbrio, porque... E aí eu comecei a pensar, refletir nesse macro, que é o seguinte, cara, eu tenho o investidor, eu tenho os funcionários da empresa, eu tenho o fornecedor da empresa, eu tenho o cliente da empresa e eu tenho a sociedade no geral, o meio ambiente. Todo mundo quer valor. Qual que é a chance disso dar certo? Por isso que tem revolução, tem guerra, tem um monte de coisa, porque uma hora o negócio explode. Então, o CX fala assim, cara, você não pode descuidar do cliente. Parece óbvio, mas o sistema não foi feito para pensar nisso. O sistema foi feito para dar valor para quem está em cima. Então, quem começou, e eu uso o case do Nubank muito forte nisso, porque foi um case muito fora da realidade, porque ele entregou valor primeiro para o cliente. Ele falou, opa, ninguém está dando atendimento no banco, eu já conheço esse mercado, eu vou disruptar o mercado, eu vou entregar valor primeiro, depois eu retomo. Porque eu sei que naturalmente ele vai confiar em mim e eu vou crescer cliente exponencialmente. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a ver um tanto de desperdício que tinha nas empresas. Por quê? Primeiro, eu tenho atrito de área com área. Depois, eu tenho atrito do dono da empresa com as áreas, porque ele quer pagar menos e quer ganhar mais. Depois, eu tenho atrito de todo mundo com o cliente, porque se eu der mais valor pro cliente, sobra menos para mim. Aí, eu tenho atrito no fornecedor. Você já ouviu aquela frase, vamos deixar o fornecedor sangrar até morrer? Quão sustentável é isso? Não faz sentido nenhum. E aí, o sistema, como um todo, quem pode mais é quem tem mais. E aí ele fica naturalmente penso para quem é mais rico. Ou para quem tem mais poder, mais influência. E aí, a hora que eu comecei a enxergar isso, comecei a entrar nas empresas, eu vi o tanto de desperdício de clima que tinha, o desperdício de dinheiro, de desalinhamento, de imprevisibilidade das coisas. E aí, quando você olha uma linha de produção, você fala assim, cara, excesso de estoque é desperdício, quando liga, desliga uma máquina e quebra, é um monte de desperdício. E por que isso acontece? Porque tem uma curva de oferta e demanda que é totalmente não equalizada, né? E eu não dou previsibilidade para ninguém. Eu não crio relações para ter receita previsível e sustentável e ninguém fique ali se matando, gastando mais energia para garantir a meta do mês. Eu não tô olhando mais a curto prazo, eu tenho que olhar a longo prazo numa estratégia que seja sustentável, né? Então, CX, ele precisa de equilíbrio. Ele precisa entregar equilíbrio para a empresa. Ele precisa, lógico, não forçadamente, mas chegar ali, comercial, financeiro, jurídico, que são as 3 principais. Vamos lá. Como que a gente pode se organizar aqui para não ficar ruim para ninguém? E eu não vou fazer isso para quem não quiser fazer isso, mas de uma forma bem intangível, invisível, com base no que o cliente está falando, eu entregar valor para todas as áreas, me colocando no lugar delas. Então, é óbvio que o comercial quer vender mais, mas faz sentido você prometer alguma coisa e depois você ter o churn e perder aquela receita? Então, assim, não pode ser a curto prazo. E aí eu posso criar correlações entre operação e comercial, jurídico e CX, financeiro e custos da operação e tudo mais, para que todo mundo ganhe, para que todo mundo atinja a meta. Mas para isso eu tenho que deixar o egoísmo de lado. Eu tenho que servir primeiro, eu tenho que entregar o valor primeiro, para daí depois você recuperar isso. Então, é esse equilíbrio que eu acredito que CX precisa fazer dentro das empresas, para que daí o investidor veja valor e não fique só cobrando e falando assim, tá vendo, vocês não estão funcionando, não estão trabalhando direito. Não, eu não consigo, eu tenho que ter o lucro agora, eu tenho que bater a meta agora, eu tenho que passar confiança para o mercado agora. E aí o ESG começa a ficar cada vez mais importante, mas ainda muito tímido, porque num futuro sustentável, isso precisa ser equalizado. E eu vejo que CX é a única área que consegue enxergar isso de uma maneira muito mais clara do que todas as outras. Tá.
Você falou muita coisa, eu entendi toda a sua linha de raciocínio, ela faz sentido, mas eu discordo de algumas coisas, vou te falar o porquê. Vamos lá. Vamos aos pontos, né? Primeiro assim, por ser egoísta, e eu acho que toda ação humana ela é egoísta, por mais que ela traga benefício pro próximo, tá? Ela é egoísta. Você tá me dizendo primeiro assim, cara, as empresas antigamente elas eram mais imediatistas. Eu já quero colocar um produto na rua, sair ganhando dinheiro. E as empresas de agora, elas estão dispostas a gastar mais tempo, gastar mais dinheiro, e ter até prejuízo por muito tempo, para depois ganhar muito dinheiro, que é o que está acontecendo com o Nubank agora. Aí você tem que se perguntar por quê. Eu acho que é o seguinte, se só eu sou um competidor de um mercado, então eu sou um banco, tem 4 bancos no mercado competindo, as telcos, para que eu vou me esforçar muito? Sim. Se é meio impossível alguém entrar nesse mercado e me atrapalhar. Cara, não preciso. Eu posso pagar menos, porque tem menos demanda para aquela mão de obra. Eu posso cobrar taxa, cobrar mais caro. Vou ganhar dinheiro pra caramba e ficar tranquilo. O ser humano, a hora que ele tá numa zona de proteção, ele tem esse tipo de pensamento. Quero dinheiro agora, quero grana, porque ele não tem competição. Perfeito. Então, eu acho que a questão aqui não é ser egoísta. Eu acho que todo mundo é egoísta. Eu acho que o David Vélez lá, a hora que ele fala assim, vou dar toda a minha fortuna pra caridade quando eu morrer, eu acho que ele fez muito mais pela humanidade criando o Nubank, ajudou muito mais gente do que pegando o dinheiro dele, os 2, 3, 5 bis, sei lá quantos bis são, e dando pras pessoas. Acho que isso aqui não vai ajudar quase nada no fim do dia. Certo. Mas o produto que ele criou foi do caralho, foi uma revolução, ajudou gente pra cacete. Tá? Então, acho que é desse ponto. Então eu não vejo o problema das pessoas serem egoístas, eu vejo o problema do ambiente que existe aqui no Brasil, principalmente, ser um ambiente tão fechado e tão difícil de empreender, que você, primeiro, tem poucas empresas que conseguem nascer e construir alguma coisa diferente. Não porque... Todo mundo quer ganhar dinheiro. Sim. E que bom, porque quando eu ganho... Ganhar dinheiro... Vamos tirar vínculo com o Estado, tá? Qualquer coisa que não seja vinculado com o Estado, que a pessoa ganhe dinheiro, significa que ela fez bem. Você falou também gerar valor para os outros. Cara, se eu tenho uma empresa... Não interessa o que a minha empresa faz. Se tem gente comprando o que eu tô oferecendo, eu tô gerando valor para alguém. Certo. Porque senão o cara não trocaria comigo. Certo. E quanto mais dinheiro eu ganho, significa que mais gente eu gerei valor para mais pessoas. Certo. Eu vejo dessa maneira, né? Ok. Mas enfim, então, eu entendi o seu ponto. É um ponto muito mais de... agora eu preciso ter uma sofisticação na gestão e eu preciso trazer à tona... Porque antigamente tinha aquelas empresas focadas em produto. A Mercedes, não tô desmerecendo, tá? A Siemens... Essas grandes empresas que tinham produtos foda. E ter um produto foda era o suficiente. A empresa que veio entrando nova, ela olha e fala assim, cara, ou eu trago algo muito diferente, e aí eu vou entender não só o produto. Eu não vou ser só um médico que atendo muito bem. Eu vou ser um médico que tem um valet na porta, que tem um ambiente gostoso pro cara ficar, que tem um cafezinho, porque eu entendo que o meu paciente deveria... O médico, meu sogro pensa assim, tá? O meu paciente deveria pensar só na minha qualidade de entrega do meu serviço ali na sala. Só que como eu acho que ele deveria pensar, não é como ele pensa. Então, deixa eu escutar esse cara, entender como ele pensa e começar a gerar valor em outras cadeias, porque se eu for bater produto com produto, difícil eu ganhar desses caras. E aí eu acho que a revolução é essa, né? Como os incumbentes estão vindo e estão mexendo com quem já estava na indústria. Acho que o grande lance é esse, a necessidade de inovar e servir melhor o cliente para ganhar essa... Boa. Tá excelente essa discussão, porque o que você trouxe é exatamente o que me contrapõe sempre no mercado. E eu vou começar pelo que eu concordo com você e o que eu discordo, que eu acho que é o principal ponto aqui da discussão, tá? O que eu concordo com você eu dei exemplos extremos, porque exemplos extremos são bons para dar o baque. Deixa claro. Isso. Mas eu concordo com você que a gente tem um ambiente mais hostil aqui no nosso país e, naturalmente, a necessidade de proteção é maior. E quando a necessidade é maior, o ego acaba tendo que prevalecer. E o que eu quero trazer aqui é que não necessariamente precisamos de casos extremos. É claro que ninguém vai querer ser empreendedor, vai conseguir fazer algo igual o Nubank fez. Então, o caminho do meio, que é o que eu comecei falando sobre equilíbrio, cara, tudo bem, não é que eu tenho que ser zero egoísta ou querer zero pensar em mim, porque eu também não tô me atendendo. Mas o que é uma maneira justa de eu criar relações de confiança, mas que eu não precise ser tão egoísta para me proteger porque tem alguém me atacando?
E aí eu vou te dar um contra-exemplo do que você falou do egoísmo que é nocivo, que é o seguinte. Quando você empresta dinheiro com juros muito altos, você está se protegendo. Você fala assim, tô contra a inadimplência, eu preciso ganhar mais dinheiro. Só que isso causa um distúrbio na cadeia ali, na pirâmide da sociedade muito forte. Porque eu tô, na verdade, me aproveitando da necessidade que esse país me trouxe aqui de deixar alguém numa situação pior para eu ficar cada vez mais rico. Então, isso é egoísta e isso não é bom. E isso pode até ser que seja necessário em algum momento ali, eu tô entregando valor e tudo mais. Mas, cara, eu sempre vou deixar isso totalmente desigual. E aí eu vou entrar no que eu discordo do egoísmo. O ser humano, ele precisa ser egoísta em alguns momentos e como eu falei, né? Ele tem que olhar pra si mesmo, mas ele tem que olhar pro outro assim como você olha pra si. Você não pode ter uma descalibrada e falar, eu sou melhor, eu mereço mais, né? E é esse o ponto que eu quero combater. Eu tenho crenças muito fortes que o maior líder da humanidade, ele veio falando que a gente tem que servir. 2000 anos atrás, a gente tá construindo todo esse caminho, né? Então, ele sempre falou isso. O outro tem que ser parelho com você. É como se o outro fosse você também. Você tem que pensar como se você estivesse no lugar dele. Então, eu acho que isso é a base para achar o equilíbrio. Se eu estivesse no lugar de outra pessoa, eu faria isso comigo mesmo, né? Eu daria esses juros. E aí, eu sei que vai ter momentos e momentos. Eu não consigo ficar estável e ser justo o tempo todo. Mas, cara, a partir do momento que eu vejo que isso daqui tá gerando atrito, tá gerando confusão, tá gerando desperdício, tá fazendo que eu não seja sustentável, eu acho que o que resolve essa equação aí, Matheus, é a sustentabilidade. Cara, essa relação, ela é sustentável ao longo do tempo? Tá todo mundo feliz com esse valor percebido e entregue? E aí, quanto mais a gente pensar no ganha-ganha, como sociedade a gente ganha. Quanto mais a gente pensar que precisa se proteger porque alguém errou antes, e aí eu também tenho que fazer isso, cara, não tem como a gente evoluir, sabe? Então, é um ponto que eu vejo que estamos nesse momento como sociedade, é exatamente isso que a gente está discutindo aqui, que a gente precisa colocar nas rodas de conversa para que a gente passe por outro lado e a gente não fique no modelo anterior. É isso que eu acredito. Tá. Então vamos lá começar com confiança. Eu tenho lido sobre isso e tenho cada vez me apaixonado mais pelo tema. Acho que qualquer time, qualquer grupo de pessoas, seja você, sua esposa, seus filhos, você, seus familiares próximos ou amigos, e o seu time na empresa ou a empresa como um todo, a confiança, ela baixa o custo de transição de maneira incrivelmente. Ou seja, se eu não confio em você, faz essa planilha. Aí eu vou lá, você fez, deixa eu ver. Aí eu vou olhar, deixa eu ver número a número, porque eu não confio. Perfeito. Olha o custo, tô exagerando. Sim, também. É isso mesmo. Pros extremos, né? É isso mesmo. E quando eu tenho muita confiança, eu até, tô me jogando aqui pra trás, eu sei que você vai me segurar, então eu já tô planejando meu próximo passo ali na frente pra dar a cambalhota e seguir viagem. Perfeito. Então, esse custo, a gente pode ver com farol. Todo mundo confia que o farol vermelho para. Se não confiasse, tinha batida, todo mundo tava travado num trânsito sem fim. Então, eu acho que o lance da confiança, você tá perfeito, assim, quando você constrói confiança, é construir confiança interna e com o cliente. É aí que esse cara tá disposto a te dar dinheiro a longo prazo, porque você vai servir ele bem, ele confia que você vai servir ele bem. Então, eu acho que isso é fundamental, tá? Sobre o ponto do banqueiro do Brasil, né? Uma pergunta que eu faço. Pô, o banqueiro no Brasil, ele é mais ganancioso que o banqueiro americano? Talvez não. Mas ele tá num ambiente diferente, ele precisa agir diferente, eu concordo. Mas se a gente não quebrar esse padrão, a gente não vai sair do lugar com o país. É isso que eu acredito. Eu entendo com você. Aí a minha segunda pergunta, se eles são mais ou menos iguais, mas aqui dá muito mais dinheiro e tá ganhando muito mais grana, por que o cara de fora não monta um negócio aqui? Por causa do risco. Então, no final do dia, o meu ponto é a gente tentar mudar, e aí eu vou falar um pouco sobre egoísmo, que é aí que tá o lance, né? A gente tentar mudar o comportamento das pessoas é meio ineficaz, minha opinião. Vou tentar explorar aqui. Agora, se eu mudo as regras do país para permitir que tenha mais competição, que se alguém tá me devendo eu consigo cobrar a pessoa rapidamente, não demora 5 anos e tudo isso, o bom para de pagar pelos ruins. E ser ruim, o cara se ferra. Hoje não se ferra. E aí, para acabar a última camada, que é o egoísmo, vou dar um exemplo que eu acho que eu já dei em algum episódio aqui. E eu vou te contar como é que eu sou, tá?
Imagina que eu tô voltando pra minha casa com um monte de compra na mão, tô chegando perto de casa. E aí tem uma senhorinha sozinha atravessando a rua, vai atravessar a rua. Eu falo, cara, eu posso fazer 1000 coisas, mas pra facilitar. Eu posso ajudar ela a atravessar a rua, ou posso seguir pra casa. Porque minha mulher tá brava, se eu não chegar logo, ela vai brigar comigo. Ambos as ações que eu tomar, se eu ajudar ela ou se eu seguir pra casa, vai ser egoísta. Sabe por quê? Porque se eu ajudei a senhorinha a atravessar a rua, quer dizer que eu já previ. Cara, imagina se acontece alguma coisa com essa senhora, eu vou me culpar tanto. Prefiro tomar uma bronca da minha mulher do que deixar ela lá. Concordo. Então, óbvio que eu tô sendo muito melhor pra sociedade. Tô dando um exemplo esdrúxulo aqui, Eu tô entendendo. ajudando a senhorinha a atravessar, mas ambas as ações, ambos os motivos que eu tomei naquela ação foi um motivo egoísta. Quando eu digo isso, e eu volto na questão do longo prazo, eu podia aqui tentar tomar uma vantagem com você. Eu faço você confiar em mim rapidinho e te roubo 10 reais. Cara, me empresta aqui, eu vou fazer um investimento, pum, sumi. Certo. Ganhei 10 reais seu. Certo. Tá? O que na minha visão é uma idiotice. Ou eu posso criar uma baita relação de confiança que eu não vou ganhar nada de você agora, inclusive que eu posso te dar alguma coisa. Perfeito. Mas daqui a 1, 2, 5 anos, pode ser que essa relação me gere muita grana pra mim. Então eu acho que é menos uma questão de egoísmo e mais uma questão de confiança e visão de longo prazo. Certo. Entendeu? Eu Sim. acho. Talvez a intenção é a mesma que você tem, do que eu Sim, tenho. mas perspectivas diferentes. Ou a nomenclatura, talvez não. Sim, mas sim. era isso. Boa, muito legal essa conversa, Matheus. Eu tô, de fato, sendo questionado e entrando em pontos bem profundos e que são muito relevantes. E eu vejo da seguinte forma, falando sobre o primeiro ponto lá das regras, eu vejo que as regras são um caminho, sim. É um caminho que a gente pode seguir. Mas a estrutura não muda quando eu mudo a regra. A regra, ela é forçada. E quem faz as regras faz parte da cultura. Então, quando eu comparo um mundo desenvolvido, país desenvolvido com o Brasil, como que eles chegaram naquele ponto? Não foi alguém que forçadamente colocou lá e fez o negócio funcionar através da regra. Então, por isso que eu defendo tanto a gente mudar aqui no nosso círculo. Porque aí esse círculo muda o outro círculo e o outro círculo. E aí talvez um dia a regra mude pra condizer com o que a gente já tá fazendo como sociedade, sabe? Se eu colocar isso, talvez não funcione, ou seja forçado e as pessoas não mudem porque querem mudar. Elas estão mudando porque tem que mudar. Que é o negócio da autoridade formal e a moral, né? Então, por isso que eu concordo que é um caminho, mas eu não acho que é o que vai funcionar mais rápido, né? Então, Perfeito. E aí eu preciso atacar a questão do egoísmo, eu preciso ir a fundo nela, para que eu não conviva com o que eu acho que é normal, como se fosse daqui para frente sempre assim. Então, por exemplo, eu vou usar o exemplo que você deu para conseguir ilustrar. Eu concordo que várias ações que a gente toma pro bem, a gente no fundo tá sim olhando pra gente, porque a gente não conseguiu se enxergar a ponto de ver isso ainda. Mas uma vez que você criou consciência disso, dessas duas situações, como que eu consigo... E assim, eu não tô falando como, nossa, eu sou perfeito, já evoluí tudo e não sou egoísta em nenhum ponto. Mas eu quero enxergar cada vez mais aonde eu tô sendo egoísta pra tentar ajudar nessa mudança que a gente precisa fazer. Então, no caso ilustrativo da senhorinha e da sua esposa, né? Cara, assim, minha visão, eu vejo que você acabou polarizando o assunto. Claro. E tá tudo bem polarizar. Sim. Mas existe um caminho do meio? Existe um equilíbrio? Então, assim, eu consigo ajudar a senhorinha a dar previsibilidade pra minha esposa e falar, estou atrasando por causa disso e quero entregar isso pra você também depois? Porque você vai estar bem, você vai ser um marido melhor, tipo, você vai estar em paz com você. Então, às vezes a gente não precisa escolher. A gente como país, ou como CX, ou cada vez mais pressionado, a gente se colocou em situações que a gente precisava escolher ou um ou outro, e a gente acabou meio que sendo egoísta em tudo porque estava se protegendo. Conforme a gente tiver cada vez mais recurso, cada vez mais abundância e não escassez, inteligência artificial fazendo pela gente, precisa escolher. Será que eu não consigo servir dos dois jeitos? A gente se torna mais produtivo, né, com essas ferramentas. Exato. Só pra gente, então, encerrar aqui... Não, entendi seu ponto perfeito. Eu acho que, então... E você tem toda a razão, tá? O que a gente tem que mudar é dentro de cada pessoa, porque esperar mudar o lá em cima não vai mudar. É isso. Tá perfeito. Como é que eu fiz pra me mudar? Pra mudar o meu comportamento, eu comecei a descobrir, primeiro, que vale a pena muito mais uma relação de longo prazo, é benéfica pra mim. Sim. E segundo... o quanto prazer eu consegui descobrir em ajudar a senhora a atravessar a rua. É isso. O quanto que servir te entrega muito mais do que se proteger ou ser egoísta. Exato. Então, Perfeito. Assim, talvez as palavras, a gente traz palavras diferentes, mas é o mesmo ponto. Acho que esse aprendizado é importante. Sim. E o segundo sobre cultura e legislação e tudo isso,
que eu aprendi com o professor? Ele falou assim, gente, ó, instituições... Porque a gente fica... O que veio primeiro, né? Veio a cultura primeiro ou as regras vieram primeiro, né? Da onde vem o negócio? Boa. Assim, as instituições... Óbvio que também, quem criou instituições com esse jeito, então, Sim. meio difícil, mas no final, as instituições que a gente tem, seja uma escola, o clube, o governo, enfim, todas as instituições, as empresas, elas acabam criando e moldando a cultura. Uhum. E aí, quando a cultura é modificada, tem países, aí é uma questão de lei, que eu não vou entrar em muito detalhe, mas tem um sistema de lei chamado Common Law, que é o que tem na Inglaterra, que é as pessoas têm um determinado comportamento, aquele comportamento se tornou tão comum e tão aceito por todos, que a partir daquilo vira lei. Perfeito. Esse é Common Law. Certo. E você tem a Civil Law, que é votamos em pessoas, esses abençoados se juntam lá, passam leis e descem de cima para baixo. Uhum. Então, são os dois sistemas que podem acontecer. Eu prefiro muito mais o primeiro, porque é o que você tinha falado, né? Faz muito mais sentido. O Brasil é meio misto dos dois. Sim. Mas é isso. Então, essa discussão... Boa. Não, acho que tá um bom desfecho aqui pra gente até refletir e seguir ela ali ao longo do tempo. E acho que o principal aqui, Matheus, é cada um puxar a sua responsabilidade para si. E não precisar colocar a responsabilidade no outro e falar, estamos assim porque assim, então você assim também. Não, o que você quer ser? O que você precisa fazer para se conhecer, para ser o que você quer se tornar? E se todo mundo fizer isso, e a gente precisa, sim, dar exemplo, porque a gente tá nos topos das empresas e em posições de influência, vamos usar a nossa posição de influência para inverter o sistema e para evoluir, né? Porque estamos aqui para isso. Perfeito. É isso que eu acredito. E eu acho que você tocou um ponto bom, né? Você primeiro precisa se conhecer para saber onde você quer ir. Com certeza. Então, comece a se conhecer. Depois você saber onde você quer ir, aí começa a buscar os modelos corretos que você quer chegar. Quer mudar o mundo, comece por si mesmo. Perfeito. E aí tem uma filosofia que é antiga pra caramba, antes de Cristo ainda, que é o estoicismo, que diz muito disso. Cara, tudo que você não pode mudar, que é externo, que tá dado... Não fica comentando e perdendo tempo com isso. Ai, tá vindo uma chuva muito forte. Bom, a chuva tá vindo e vai continuar vindo. Sim. Essa parte não tem o que eu fazer. Eu posso ficar reclamando com você o dia inteiro da chuva. Ou eu posso falar, cara, vamos comprar uma canoa pra se proteger, ou vamos sair daqui, vamos uma montanha, vamos, sei lá, levantar uma barreira aqui em casa. 1000 coisas, né? O primeiro hábito do livro Sete Hábitos é proatividade, ele fala exatamente isso. Legal. Você não pode esperar o clima externo pra você atuar. Você precisa ser o clima. O que tá dentro de você que você pode mudar. Isso é estoicismo puro. Mas adoro. Acho que é uma coisa besta. Que todo mundo, é óbvio isso. Mas as pessoas não fazem. Elas perdem um tempão reclamando do outro. Exatamente. Vamos agora dar uma reviravolta no nosso papo aqui, né? Vamos lá. Vamos falar um pouco de Dots. Qual que foi o desafio que você encontrou quando você foi pra lá? Por que você topou ir? Como é que você tá vendo pra médio e longo prazo daqui pra frente lá na empresa? O meu principal driver de decisão para ir para uma empresa é o nível de desafio que eu vou encontrar lá. Porque assim como eu tô sendo desafiado aqui, a gente tá avançando, a gente tá aprendendo junto e se conhecendo melhor junto e sendo pessoas melhores juntos. Quanto maior o desafio, mais ele vai me ajudar a me entregar isso. Então, o desafio da Dots, ele é muito interessante porque tem muita variável. Tem marketplace, tem empréstimo pessoal, tem... cartão co-branded, tem loyalty, tem vários produtos numa base de milhões de clientes ativos. Então, cara, como que eu conecto a jornada end-to-end de uma forma que eu faça tudo isso aqui que eu falei que eu gosto de fazer, né? Então, como que eu conecto as áreas da empresa? Como que eu conecto a estratégia? Como que eu faço isso funcionar do ponto de vista desse CX para que o cliente fique satisfeito? As coisas eram meio... Apesar de ser um nome só, uma empresa só e vários produtos, elas eram meio distintas ou já era uma coisa... A Dots é uma empresa de 23 anos. Tá. Então, tinham produtos muito bem... níveis de maturidade diferentes. Tá bom. Então, parte estava super bem conectada, a parte estava no caminho de se conectar. Foi criado um produto, colocaram ali, opa, agora tá funcionando, vamos integrar. Tá. Então, a jornada end-to-end precisava ser conectada nos micromomentos. Tá. O macro momento estava ali, beleza, funcionava, mas e como que isso no micro estava sendo sentido pelo cliente? Então, o que eu precisei fazer? Criar uma jornada parametrizada, que aí tem vários softwares hoje no mercado que conseguem fazer isso. Exemplifique aquelas coisas. Eu não sei People Experience. de pessoa. De pessoa. Isso. É de pessoas, mas conecta na jornada do cliente. Tá. E aí eu consigo conectar as ferramentas de pesquisa para colocar dentro desses micromomentos e me falar o que tá acontecendo ali. Tipo, quebrou a jornada nesse momento?
Eu tô tendo desperdício naquele momento? E eu posso perguntar os indicadores que eu quiser. Eu posso perguntar CS, set, like, dislike, categorização de comentário. E aí eu consegui criar uma forma que eu deixasse a empresa toda brifada para tomar decisão. E isso que eu vejo que CX aporta muito bem. Então, o que tá acontecendo nesse momento aqui é prioritário ou não? Você meio que falou, galera, tô aqui para olhar todo mundo, tô aqui para ajudar todo mundo, criou meio que essa unificação e tá trazendo para tudo. Ó, a decisão é essa. O que vocês acham? A decisão não. O cenário é esse. Perfeito, desculpa. Tá. Então, o cenário é esse, com esse impacto em cada coisa, isso vale cada coisa, e aí a estratégia consegue conectar de uma forma muito mais simples. Tá. Eu não tenho atrito de influência entre as... eu posso mais, então eu quero que seja do meu jeito. Não. Gente, é isso aqui. Eu não preciso que seja melhor para um ou para outro. O que é melhor para a Dots? E por isso que eu falo que o CX ajuda muito na questão de clima também. Porque eu faço com que não eu, né? Mas o modelo de CX, em qualquer empresa é possível, que ele faça com que os processos entre áreas funcionam cada vez melhor. Porque o que a gente vê hoje comumente no mundo corporativo? Quem pode mais é quem tem mais time ou mais influência. Mas é o melhor formato? Tipo, eu quero que uma área se sobressaia porque é porque sales. o Ari está nessa área, ele tem influência, vale a pena investir mais naquela área? Ou então, deu certo porque a empresa é sales-centric. Ou porque é product-centric. Tá. Sempre vai fazer sentido dessa forma? Será que não tem efeito adverso que tá ferrando com todo mundo? Então, CX equilibra o jogo. Tipo, cara, é isso daqui, eu vou fazer. E aí, o alinhamento melhora muito. Porque eu não tô fazendo porque tal pessoa quer. A empresa não cria essa decisão porque tal pessoa quer. A empresa toma a decisão e joga todo mundo no mesmo jogo. Pra que ninguém precise prevalecer em cima de ninguém. Que eu vou entrar no egoísmo de novo. Porque eu só preciso ser egoísta porque tem um atrito. Mas como que eu sou preventivo para que o atrito não aconteça? Entendi. Esse é o meu ponto que eu quero levar sempre. Entendi. Eu tenho um pouco de problema com pesquisa de satisfação. Eu, pessoa física, tá? Sim. Já meu sogro é o cara que o Google ama, me manda 1000 perguntas, todo lugar que ele vai, ele responde, ele é mega engajado no Google lá. Certo. Beleza. Mas olhando pro meu ponto de vista, você falou muito de micromomentos, né? Vamos separar então métricas que são perguntadas e métricas que são percebidas. Certo. Tá? O que você conseguiu fazer nessa jornada de métricas percebidas? Se o Ari entrou aqui, demorou mais de 24 horas para fazer tal coisa, acende um gatilho, já é uma métrica. Assim, sem perguntar para o cliente o que vem de informação. Você Perfeito. conseguiu colocar bastante disso? Sim, mas precisa de mais tecnologia para fazer isso. Então tem bastante coisa legal para ser feita ainda. Mas, por exemplo, tempo de tela é uma coisa super importante para avaliar isso. Se o cliente está passando muito tempo aqui, algum problema tem. Porque ele tá tendo muito esforço. Tá bom. Né? Então, falando sobre métricas não percebidas, eu quero introduzir com a fórmula lá da confiança que eu falei que eu fiz e que isso ajuda muito. Porque, concordo com você, às vezes eu não preciso perguntar. Mas enquanto eu não tenho um sistema preventivo o suficiente para não precisar perguntar, eu preciso, né? Mas, enfim, para criar uma estratégia de CX, tem que começar por confiança na minha visão. E confiança em cada mercado é diferente. Então, por exemplo, num mercado de home equity, que você deixa seu imóvel em garantia, que foi o que mais me instigou a criar uma fórmula para entregar isso, cara, você tem que confiar muito na empresa. Porque é o bem da sua vida. É um ticket muito alto. E aí, se eu for para cliente B2B, ele quer faturamento. O que vai fazer que ele confie em mim é entregar mais faturamento. Como que eu faço isso? Né? Mas, em linhas gerais, tanto para cliente B2C, B2B e liderado, como que eu entrego confiança de uma forma geral? 4 pilares. Primeiro, você confia no que você não vê? Muito difícil. Então, primeiro pilar, transparência. O básico. Sempre me perguntam, mas eu preciso mostrar tudo pro cliente? Não, cara. Só o que é importante para ele. O que é importante para ele saber desse produto? Só uma pausa. Claro. Você vai explicar tipo um framework que você olha antes de implementar um produto do ponto de vista do pilar confiança. Isso. Tá. Você olha e você mesmo critica, você nem pergunta. Isso, Tá. é isso. Pode continuar. Perfeito. Então, por exemplo, transparência. Cara, o que é importante no contrato de home equity? Eu preciso falar os juros, o prazo, quanto tempo eu vou receber o dinheiro. Isso era 80% das reclamações. O que acontece se você não pagar? Eu não preciso perguntar pra ele que ele vai ter problema. Tá. Eu já sabia. Tá. Então, o que eu fiz? Checklist contra capa. Isso. Tá ok pra você? Ele não vai reclamar depois.
Eu não vou perguntar pra ele se tá bom ou tá ruim. Eu já fiz o pré-acordo com ele. Tá Então, bom. transparência. Não me engana, cara. Não me fala o que eu sei que eu vou ganhar mais com isso. Então, é isso que eu falo do egoísmo, Matheus. Tipo, isso é simples. Vou dar um outro exemplo simples de... Aí já é um outro pilar. Depois eu vou dar um exemplo no outro pilar, então. Mas vamos lá. Continuando em transparência. Tá, tô anotando aqui, pilar que eu tô gostando. Claro, eu já sei que o cliente quer saber isso. Fala pra ele antes. Assim que você entender que na estratégia de touch ali, conforme ele for aumentando o engajamento, ele já quer saber isso, fala pra ele. Transparência. Segundo pilar, previsibilidade. Que aí é o outro exemplo que eu ia dar. Cara, eu sou o dono da jornada. Eu sei o que vai acontecer com o cliente. Não pega o cliente de surpresa, cara. Tipo, ele vai precisar fazer isso. Avisa que ele vai precisar fazer isso. Isso aqui vai demorar mais. Isso daqui vai exigir tempo, dinheiro ou esforço. Explica pra ele na hora que ele tá comprado que ele já quer ir pro próximo passo. Ou seja, naquele viés da transparência, você já fala assim, olha, amigo, essa é a taxa, esse é o prazo, se você não pagar acontece isso, se atrasar acontece aquilo. Isso. Além disso aqui, você vai ter que investir 10 mil reais pra fazer a transferência do imóvel pra gente. Isso, vai acontecer isso aqui, vai demorar tanto tempo demora aqui. 30 dias, e aí Isso. só depois de 60 dias você vai ter o dinheiro que você está esperando na sua mão. Então não conte com esse dinheiro tão rápido. Exatamente isso. E isso eu posso fazer de uma forma hard e de uma maneira suave também. Então, por exemplo, eu sei que vai ter micro momento que, cara, não é super crítico pra ele, mas ele quer saber também, ele quer saber o que vai acontecer. Então, eu vou dar um exemplo simples. Hoje, o que eu fiz? É pequeno, mas faz muita diferença. Hoje, sabia que eu ia vir aqui, sabia o horário, sabia onde era, eu sabia que ia ter uma equipe aqui me esperando. Então, cara, pensa se eu não falo nada e chega 10 horas eu não cheguei ainda. Vocês não ficam tensos? Vocês não ficam, pô, mas cadê ele? Sei lá. Cara, eu não preciso esperar você me perguntar. 9h20, a hora que eu saí de casa, eu falei, Gi, que é quem produziu aqui, né? Tô saindo de casa, a previsão é 9h55, roxinol 60, pra ela ter certeza que eu tô indo pro lugar certo. É isso. Cara, eu tenho certeza que pra alguém ela falou aqui que tá tudo certo, que ele tá chegando. Sim, tranquilo, ninguém te perguntou nada. Então, assim, eu evitei que vocês ficassem preocupados, eu evitei que vocês ficassem tensos, porque é um cuidado com o cliente, com qualquer pessoa que se realize, porque, cara, vocês se importaram comigo, vocês vieram aqui, vocês acordaram cedo pra estar aqui comigo. Então, por que eu não posso ter esse cuidado já e dar previsibilidade? Então, previsibilidade é isso. Não pega ninguém de surpresa. Se você vê que, por exemplo, a sua esposa que estava esperando você ajudar a senhorinha. Cara, é só avisar ela que você já vai atrasar 2 minutos porque você teve um imprevisto que não teve como você não ajudar. Isso é um negócio que eu erro pra caramba, sabia? Isso é previsibilidade. E ela fala, só me avisa. E às vezes na minha isso. cabeça eu já avisei. Isso é entregar valor. Tá. Isso é entregar confiança. Porque pensa só, ela vai confiar em você se toda hora você fazer um imprevisto com ela? Não vai. Então, a hora que você vai ver que fica imprevisto, dá previsibilidade. Segundo pilar. Terceiro pilar, excelência. Você confia em algo que varia o tempo todo, que o desvio padrão é grande, não vai confiar, porque você também não sabe se vai vir muito bom ou muito ruim. E a hora que vir muito ruim é uma angústia, é um desalinhamento de expectativa muito grande. Então, para isso é processo, cara. É hábito. Quais são os indicadores de nível de serviço que você tem que entregar para o cliente? Eu não preciso esperar que ele fale que isso é importante. Eu já sei que é importante naquele produto. Né? Geralmente tem alguma vox, você pode ligar para alguém e tal, para ter certeza, mas você já sabe que ele está esperando isso. Então, mantenha um nível de estabilidade com processos sustentáveis, com uma liderança sustentável, que não precise ficar gerando esforço o tempo todo para garantir aquele nível, para o cliente conseguir confiar em você. O cliente, a hora que ele vê isso, ele fala assim, opa, os caras sabem o que estão fazendo. Mas é excelência ou São duas coisas diferentes. Então. Previsibilidade é você avisar, é comunicação. Tá bom. Excelência é entrega de nível de serviço. Então, assim, eu quero entregar o dinheiro em 5 dias. O que eu tenho que fazer? Quais são as alavancas? Cara, eu tenho que garantir isso com nível de excelência 99% para garantir que o cliente não tenha problema. Como que eu faço isso? É processo interno. Tá. É o meu modelo, o meu hábito para conseguir entregar valor pro cliente. E a hora que você faz isso, o cliente fala assim, pô, eu confio nele porque ele sabe o que ele tá fazendo. Ele não vai deixar o negócio escapar. E se escapar, ele me avisa. Então, é uma excelência em relação a, tipo, estabilidade, a ser estável, a ser... Exato. Constância, consistência. Perfeito. É que eu chamo de excelência porque é uma palavra mais aceita no mercado e tem excelência operacional, tem a questão de gráfico, estatística... O SLA, tá. Exato. Mas a constância. É isso. É manter a... Tá. E Beleza. o último... Entregou esses 3, Matheus, o cliente aterriza no seu negócio e confia em você. Ele consegue pisar ali e falar, opa, aqui tá firme, não vai mexer, já sei o que eu tô fazendo, tá tudo certo. Então, isso aqui é suficiente. Mas o quarto vai inspirar confiança a longo prazo, que é a personalização.
Então, na personalização, você não tá tratando o cliente como se fossem todos iguais. Você vai mapear aquela persona com aquele jeito, com aquele tipo, e falar, além disso aqui, ele precisa disso também. Porque ou ele é um empresário, porque ou ele tá com uma renda mais baixa, porque ele tá num momento mais urgente. Então, eu preciso entregar alguma coisa diferente a mais e personalizado. Seria numa venda, uma embalagem diferenciada, um brinde, entregar mais rápido? Isso é detalhe. De cada um dos... Isso é um detalhe, mas isso já vai pro encantamento, que é importante também. Tá bom. Mas a personalização é entregar o básico bem feito para aquele público. Entendi. Né? Então, e aí todo mundo me pergunta, mas não é caro entregar personalização? E aí tem uma estratégia de CX, que é a primeira que eu devia ter falado antes até, que é quem é o seu cliente certo. Porque se você atender todo mundo igual, você corre o risco de atender mal o cliente bom e atender bem o cliente ruim, que é o cara que não te dá LTV, que não é pro seu negócio e tudo mais. Então, a personalização é o cara que já passou pelas etapas, eu sei que é o cliente certo para mim, e faz muito sentido eu entregar esse valor extra para ele. Eu não vou entregar para todo mundo, porque aí eu vou criar LTV, vou criar confiança, vou reduzir o churn e assim por diante. Então, quando eu faço isso, Matheus, o cliente vira advogado da marca. Ele fala, caramba, além de entregar tudo isso daqui, ele ainda pensou em mim, na minha dor específica. E teve um case que eu consegui fazer isso muito bem, que eu sempre conto, que é o seguinte. A gente depositou o dinheiro na conta errada do cliente em um momento, numa empresa que eu tava. O cara perdeu o dinheiro porque o banco comeu o dinheiro dele. Imagina como que esse cara tava comigo. E aí ele queria brigar com a empresa, queria fazer tudo possível. E aí, se é que se coloca como um mediador. Então, o que eu tenho que fazer nessa situação? Cara, transparência, previsibilidade e excelência. Cliente, aconteceu isso por causa disso. A gente não tinha intenção de fazer isso, foi um erro interno. A partir de agora, o dinheiro vai cair tal dia na sua conta, por causa disso. E você pode ficar tranquilo que eu vou te avisar qualquer coisa e eu tô fazendo isso daqui, que é a excelência, para garantir que isso aconteça. Eu sei que eu me coloco no seu lugar, eu sei que você tá irritado. Tá frustrado. Eu me coloco no lugar de mediador aqui, eu vou fazer o possível para pedir aqui uma compensação para você, para recuperar esse prejuízo que você teve. Primeira resposta, tá bom, vou pensar, não tava esperando isso. Puta, vou entender e tudo mais. Segunda ligação, ele já vê, opa, tá bom, tudo bem, o que eu tenho que fazer agora e tudo mais, beleza. Quando caiu o dinheiro... Na conta dele. Beleza, tudo certo, ele tava ok. Ele não tava no nível de personalização ainda, né? Só que ele tinha outro, só que aí ele já tinha criado confiança comigo, né? E assim, eu criei um processo pra atender ele especificamente como exceção. Não existia isso, nunca tinha acontecido. Né? E aí, nesse momento, ele percebeu que foi personalizado. Porque eu avisei ele antes, vai cair hoje, nesse ponto aqui e tudo mais. Confere pra mim se caiu. Eu tava sendo personalizado já com ele. Criou confiança. Ele tinha outro depósito pra receber. Adivinha o que aconteceu? Foi errado também? O que você acha que ele fez quando caiu na conta errada de novo? Nem se preocupou, imagino eu. Cara, Só ele ligou me pra você, lógico. Falou, cara... Ele falou, Ari, cara, vê o processo de vocês aí, porque eu acho que não corrigiu tudo ainda. Não comeu mais o dinheiro dele. Ele ia conseguir resolver, lógico, né? Mas ele não ficou puto, porque ele já tinha confiança comigo. Ele sabia que eu ia ajudar ele. Resolveu o problema do cara. Ele virou advogado da marca. Assim, num sentido de me ajudar. Cara, você me ajudou? Eu vou te ajudar agora. É isso que eu falo de confiança e não ser egoísta. Porque se eu fosse egoísta por causa que eu tava querendo proteger a empresa, eu seria reativo e falaria assim, cara, nossa, esse cara vai entrar com processo. Esse cara aqui, não, eu tenho que falar tal coisa de tal jeito, porque senão ele vai usar isso contra mim. Então, nunca ia funcionar. Por isso que jurídico com sexo tem que estar muito perto, porque eu evito que o jurídico tenha mais trabalho. Eu faço um meio de campo com o cliente para ele virar um cara que vai me ajudar, e não um cara que precisa brigar comigo. Não precisa ter briga. Nós estamos querendo a mesma coisa. Entende? Então, isso é um exemplo que eu sempre trago de valor percebido. A Ellen Frota é uma entrevistada aqui lá do comecinho do podcast, que ela migrou do jurídico, onde ela só estava tomando pau, começou a vir para uma área mais perto, depois veio para a CX para resolver o problema todo e conseguiu reduzir 90% lá dos processos que tinha e desse jeito. Bem legal. E aí volta pro Brasil isso, Matheus. Eu quero fazer gigante, porque assim, a gente só precisa de processo judicial porque a cultura não é de confiança e de querer construir um negócio junto. A cultura é de se defender.
porque em algum momento alguém precisou defender algum status quo de alguma coisa. E aí tudo isso virou processo, entendeu? Mais ou menos. É que a gente também tem aquele papo da instituição. A gente tem instituições que falam o seguinte, cara, ó, se a pessoa não fizer tudo do jeito que eu quero que ela faça, mesmo que seja pior que vocês dois, processe ele e eu vou dar o dinheiro pra você. Então você cria um incentivo pra pessoa pra ela agir contra o outro negócio. Exato. Enfim, E você quebra a confiança na hora, quando nasce. Acaba. E ninguém tem confiança no outro, fica todo mundo com o bumbum na parede e todo mundo empobrece por conta disso. Se é que você tem que combater isso. Essa é a minha visão. Perfeito. Cara, Ari, a gente tá chegando no final, porque nosso tempo já estourou, a gente tinha até mais pautas aqui pra falar, geralmente não acontece isso. Tá bom. Mas eu queria, pra finalizar, perguntar sobre uma publicação sua. Uma pergunta antes. Você já leu o Velocidade da Confiança? Não. Puta, eu acho que você vai adorar esse livro. Tá bom. É um livro que fala de confiança. Legal. Você vai curtir. Boa. Bastante. Mas você fez uma publicação no LinkedIn que fala sobre o cliente são os outros. Explica um pouco pra gente fechar esse... Boa. No dia do cliente, acho que do ano passado, eu gosto muito de fazer essas provocações aqui, como eu tô fazendo nesse podcast, pra de fato trazer mudança, né? Trazer evolução, enfim, dos pontos que eu acredito que precisa ser feito. Então eu falei, cara, em vez de ficar falando mais do mesmo no dia do cliente, eu vou trazer um texto para as pessoas pensarem sobre isso. E aí o título do texto é O Cliente São os Outros. Porque, complementando tudo isso que a gente falou até aqui, a gente sempre acha que o cliente está lá longe, que ele é um ser intangível da empresa que está falando tal coisa. Não é. O cliente começa sendo eu comigo mesmo, eu com você, como no caso aqui do horário, eu com o meu par ali na outra área da empresa, eu com o investidor da empresa, eu com o fornecedor da empresa, e eu, inclusive, como cidadão. Eu estou investindo onde? Eu estou investindo em empresas que eu acredito, que eu falo, cara, isso aqui está fazendo diferença, eu quero que isso aqui prospere. Eu estou gastando com empresas que de fato estão entregando o que eu acredito, porque se voltar, aí é o ponto do egoísmo que está tangenciando essa conversa. Se eu só quero que resultado a curto prazo, quero ganhar o máximo possível, mas estou investindo numa empresa que eu sei que ferra com o cliente, que ferra com o clima interno, que não tem uma cultura forte, que eu acredito, por que eu estou fazendo isso? Né? Então, para começar na linha de raciocínio, você nunca vai conseguir atender alguém bem se você não está se atendendo bem. Então, você tem que se cuidar, você tem que se conhecer, você tem que entregar valor para si. E aí, tem que investir na capacidade produtiva e não na sua produção. Como que você entrega mais com menos, como eu sempre falei aqui, né? Então, tem que ter lazer, tem que ter saúde emocional, tem que ter saúde física, tem que dormir bem, tem que se alimentar bem, para que você tenha uma capacidade produtiva fera. E você entregue muito valor, consiga entregar valor. Fez isso, aí olha no seu primeiro círculo aqui. O que a sua esposa tá esperando de valor de você? Eu confesso, eu também não consigo entregar 100% o tempo todo. Mas, cara, tem algo que de fato é meu e que eu posso me ajustar melhor pra atender melhor e a minha esposa ser promotora? E a minha família, o que minha mãe espera de mim, o que meu irmão espera de mim, o que meu sobrinho espera de mim? E depois para a empresa. O que o meu líder espera de mim, o que o meu liderado espera de mim e o que o meu par espera de mim. São stakeholders totalmente diferentes. Vamos entregar valor para eles também. E aí, por último, na sociedade. E aí, para terminar, o que é valor? Né? Que eu falei muito aqui de confiança, mas confiança é uma variável do valor percebido. A outra variável é o que todo mundo conhece mais, mas talvez ou não meça tão bem ou não consiga acompanhar, que é resultado por esforço. Então, qual é o resultado que a pessoa está esperando de você? Que você quer que entregue? Então, eu dou sempre o exemplo do posto de gasolina. O posto de gasolina não é colocar a gasolina dentro do tanque, é você sair de um ponto A e chegar no ponto B. Você pode colocar a gasolina, mas se o cara não chegar, se o cara engasgar o carro, mas ele nunca vai pôr ali. Esforço é quanto você está pagando por isso, quanto você se desloca até lá, qual que é o preço e tudo mais. Ele vai fazer uma conta, vai falar, tá bom, isso aqui é o valor percebido, vai comparar com a concorrência. Só que a variável que ninguém percebe é que isso é multiplicado pela confiança. Quando o cara é um detrator legítimo, é zero a confiança. Multiplica por zero qualquer coisa, esquece, é zero o valor percebido. Perfeito. Quando ele é muito bom, ele multiplica, duplica, triplica o valor percebido. Porque ele vai falar, cara, se der problema, ele vai resolver. Talvez seja mais, tenho até um viés ali de entregar mais do que de fato é. Porque é inconsciente do ser humano. É aquela variável que a gente acha que não consegue mapear, mas consegue pelo menos prever o mínimo possível.
E aí você pode entregar igual ao seu concorrente, ou até um pouco abaixo, mas ele confia em você no que é crítico para ele. E aí isso varia de mercado para mercado, cada um tem peso e tudo mais, mas é possível sim colocar valores nessa fórmula para prever o que o cliente precisa. Essa é a equação que você criou lá atrás para fazer. Exato. Faz total sentido. Eu peguei da Embraer, que é o valor percebido dentro dos clientes internos, adaptei ela para CX. Então eu posso usar resultado como C7, por exemplo, que é quanto ele está satisfeito naquele momento, esforço é o CES e a confiança é o NPS. Isso é tão verdade que às vezes você vai fornecer um produto para alguém, a pessoa olha e fala assim, pô, gostei muito do seu produto, e às vezes é um pouco melhor do que a concorrência, mas ele fala, cara, mas eu não quero ter como fornecedor agora. Sim. Eu tô feliz com ele. Quer dizer, ele tá dizendo, eu confio muito nele, você eu não conheço, então não confio tanto, então por mais que seja melhor a sua entrega, a confiança vezes o valor percebido versus o esforço. E por isso que o resultado por esforço é o que a gente tá acostumado, que é muito imediatista, né, Matheus? Então a gente sempre olha o básico. Ah, tem muito mercado aqui, então eu vou entregar resultado, não vou fazer muito esforço aqui, o cliente tem mais esforço, ele vai comprar. Ok, mas em algum momento vai saturar. Em algum momento o mercado vai ficar mais exigente e tudo mais, então por que já não construir confiança desde já? Sendo que isso vai ser um diferencial e uma vantagem competitiva muito forte. Então, CX traz isso para as empresas, sustentabilidade através de criação de confiança em todos os touch points da jornada. Puta, muito bom, cara, muito bom mesmo. Bom, para esperar o nosso papo, eu vou te dar mais uma dica de livro, eu nunca faço isso. Leia A Virtude do Egoísmo, da Ayn Rand. Beleza. Fantástica, é uma autora, puta, incrível, acho que você vai... Muito conceito ali do que a gente debateu aqui vai estar lá, até para você questionar e tal. Sim. E é isso, Ari, obrigado, adorei, eu gostei muito do papo mesmo, acho que foi... É engraçado, né, porque uma coisa é a gente ficar falando de coisas bem técnicas, é assim que faz a jornada, é assim que faz não sei o quê, que é importante. É importante Sim. ter esse papo, explicar como fez, as coisas que você contou aqui, pô, fiz a jornada assim, me preocupei com isso e tal, mas tem um lado um pouco maior de pensar o todo, às vezes ficar só seguindo um modelinho pronto... não te prepara para fazer o que já deve ter sido feito, mas não te prepara para você pensar no que deve ser feito para frente, né? Perfeito. Então, gostei demais do papo por conta disso. Tamo junto, cara. Tô feliz que eu consegui passar tudo. Foi bastante intenso. E acho que a minha mensagem final, principalmente, é trazer os profissionais de CX para serem protagonistas com base nisso que a gente está conversando. Ninguém vai fazer isso pela gente. Ninguém vai tornar o nosso trabalho mais fácil, ninguém vai querer entregar valor sem a gente entregar valor primeiro. Então, se CX não for protagonista, a gente vai seguir no mesmo formato atual de política, de sociedade, de mercado e assim por diante. Então, a minha bandeira aqui vamos entregar valor, reduzir atrito, criar confiança, porque isso vai levar a gente a resolver todos os problemas que a gente reclama na pesquisa de clima, reclama do nosso país... e reclama do nosso coleguinha do lado, que às vezes a gente tá fazendo a mesma coisa que ele tá fazendo. Boa, excelente, cara, obrigado. Tamo junto. Fechou. Valeu.